Olá, eu sou o professor Megaron e na aula de hoje nós vamos falar sobre problemas matemáticos. Mas antes, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conquistar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Vamos para a vinheta? Falando sobre problemas matemáticos, nós temos uma regrinha para a gente não se perder e identificar corretamente o que deve ser feito. Então eu coloquei aqui alguns passos que vão ajudar a gente nesse processo. Primeiro passo, fazer a leitura geral. O que seria a leitura geral? É você passar o olho na questão, ler do que se trata, ter mais ou menos uma ideia de que contas que você vai precisar fazer, quanto tempo você vai gastar. O segundo passo é a leitura detalhada. O que seria a leitura detalhada? É você identificar os dados importantes dentro dessa questão. Sejam números, informações, condições para cálculos, as próprias operações que têm que ser feitas, porque muitas vezes dentro de um texto, como você pode ver aqui, a operação ela não está clara. Multiplique por tanto, divida por tanto. A operação está escondida dentro do contexto do exercício, então é importante você fazer a leitura detalhada na sequência. O terceiro passo é identificar as operações. O que seria identificar as operações? É você montar a sua conta, certo? De fato, eu vou fazer essa conta primeiro, depois eu vou fazer essa conta, essa aqui, e aí eu resolvo no último passo, que é efetuar as operações. Quando você chega nesse último passo, você conclui ele com a prova real. Certo? A prova real seria você verificar se todos os fatos estão se encaixando, as informações se encaixam, e aí você vê se der tudo certo, é a resposta correta. Como vocês podem ver, os exercícios de problemas matemáticos são exercícios bem extensos. Eles têm a característica muito próxima, se você está estudando aí para o Enem, para concurso, tem a característica bem específica para esse tipo de prova, que são provas de resistência. Além de saber fazer a conta, efetuar as operações, você precisa ter uma interpretação de texto muito grande, que é você identificar o que aquele texto te traz, o que ele está pedindo para você. Na maioria das vezes, ele vai deixar isso bem amplo, né? Um texto bem aberto, cheio de informações que você não vai precisar utilizar, e aí é onde mora o perigo. Porque uma questão, por exemplo, né, sendo bem específico do Enem, uma questão do Enem você tem em torno de 3 minutos e meio para resolver cada questão. Só a leitura do texto, como eu trouxe aqui 2 exemplos, são textos ainda pequenos, porque tem textos que são maiores. Só na leitura do texto você já demora aí 1 minuto para fazer uma leitura geral, depois mais 1 minutinho para fazer a leitura detalhada e de identificar de fato as informações-chave dentro do exercício. Identificar as operações, mais uns 30 segundos, você já pode fazer esses 2 juntos com bastante treino. E por último, efetuar as contas, certo? Efetuar as operações. Nesse passo, você tem que ser o mais rápido possível e direto. Não, vou fazer isso que eu vou chegar na resposta. Então, o trabalhar, a experiência, resolver vários problemas com problemas matemáticos e raciocínio lógico também, inclusive tem uma aula no canal sobre raciocínio lógico, é muito importante para acelerar esse processo, certo? Quanto mais rápido você lê o exercício, mais rápido você faz a leitura detalhada e você consegue desenvolver melhor, ok? Bom, vamos para o exercício 1, que diz o seguinte: para proceder à fusão de suas empresas, os proprietários A, B e C decidem que as partes de cada um na nova sociedade devem ser proporcionais ao faturamento de suas empresas no ano de 2014, que foram, respectivamente, 120 mil, 135 mil reais e 195 mil reais. Então, se a empresa resultante da fusão lucrar 240 mil reais em 2016, a parte desse lucro devida ao sócio A foi de... O sócio A, vamos voltar aqui, ó. O sócio A teve a contribuição de 120 mil, certo? Então a gente precisa saber quanto que vai ser desse cara para o sócio A. Primeira parte aqui, vamos identificar as informações-chave. Olha que legal, hein?
essa informação aqui, ela não é interessante. Por quê? Porque ele só quer saber do sócio A, certo? Então, o sócio A é a informação-chave que eu vou precisar para o cálculo. Professor, então eu posso descartar completamente o 135? Para que ele está ali? Não, você não vai descartar completamente, tá bom? Aqui foi só um exemplo do que eu falei. Você vai utilizar ele sim, só que... Deixa eu pegar minha caneta aqui, peraí. Só que você vai utilizar ele como um valor de fundo, certo? Então você tem o 135, que não é um valor principal, o 195 também não é um valor principal, e aqui você tem os 240. Vamos pensar agora na questão do espaço, tempo que a gente vai precisar. O foco é encontrar quanto cada um precisa receber. Então eu vou precisar desse cara, e como que eu acho esse valor? Eu acho ele fazendo uma proporção entre o que ele contribuiu com o total que todos contribuíram, certo? Primeiro passo é eu somar. Então, nós temos aqui 120 do proprietário A, 135 do proprietário B e 195 do proprietário C. Somando o total que cada um investiu, nós temos 5 mais 5 mais 0 vai dar 10, sobe 1. 9 mais 1, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 2, 15. Deixa 5, sobe mais 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Ou seja, o total dos 3 proprietários de investimento foi de 450 mil. Como para mim só é importante o valor do proprietário A, eu vou fazer 120 dividido por 450. O que eu estou fazendo com essa conta? Eu quero descobrir quanto o que ele investiu representa do total. Simplifico esses dois zeros, e se vocês repararem bem, tanto o 12 quanto o 45 são múltiplos de 3, certo? Então eu posso dividir por 3. Olha que legal. Vai ficar assim: 12 dividido por 3 é igual a 4 e 45 dividido por 3 igual a 15. Como ele já tinha passado para a gente que o total do lucro, né, de 2016 foi de 240, eu coloco 240 aqui e agora eu vou descobrir o seguinte: essa fração é o correspondente do que o proprietário precisava receber. Esse valor foi o lucro de 2016. Fazendo essa conta aqui, vamos simplificar primeiro porque fica mais fácil a minha conta. Então, 240 dividido por 15 vai dar 16, certo? Fica assim, 4 vezes 16. E 4 vezes 16 vai dar 64. Repare que durante toda a conta eu não coloquei as casas, né, os zeros no final da minha resposta. Eu preciso acrescentar isso aqui, não só, como também colocar a resposta completa. Então, corresponde ao proprietário A o valor de R$64 mil, que foi o correspondente ao que ele investiu, certo? Então, desses 240 mil, 64 mil corresponde ao empresário A, ele vai ter direito a esse valor. Claro que se eu precisar arrumar aqui, encontrar o valor do empresário B ou do empresário C, é só eu seguir a mesma linha de raciocínio. Coloco o valor que ele investiu sobre o total, acho a fração correspondente, né, simplificando, e depois multiplico pelo valor do lucro que a gente quer descobrir. Fechou? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho aí que ele vai refaturar, né, ele vai ter o saldo devido a ele, vai ser dos 64 mil. Deixa eu só colocar o cifrão aqui, ó. Por se tratar de dinheiro, é interessante a gente sempre colocar um cifrão. Fechou? O próximo exercício, exercício 2, fala o seguinte, vamos lá. Ainda trabalhando a ideia de problemas matemáticos. 240 grupos de pesquisa patentearam seus produtos em pelo menos um dos seguintes países: Brasil, Cuba e França. Desses grupos, 50 patentearam somente no Brasil. Perdão, somente no Brasil e na França.
27 patentearam nos 3 países. 36 patentearam somente no Brasil. 40 somente em Cuba e França. 60 somente em Cuba e Brasil. E 130 patentearam seus produtos na França. Menos de 60 patentearam seus produtos na França e Cuba. Eu esqueci só de colocar um ponto de interrogação aqui. Pronto. Como que a gente resolve esse problema? Vamos fazer a análise geral primeiro, né? Fizemos a leitura, agora a análise. Reparem que na leitura detalhada é importante você enxergar que algumas dessas informações são específicas. Ele fala, patentearam somente em tal país, e em outras ele coloca, patentearam no país. Quando eu falo que patentearam em tal país, eu estou deixando aberto que ele pode patentear em outro também. Mas quando eu falo somente, é somente naqueles dois. Então vamos lá. 240 grupos ao todo, fechou. Desses grupos, 50 somente no Brasil e na França. Tenho 3 países. Faço aqui, ó, a ideia de 3 conjuntos. Aqui eu tenho Brasil, Cuba e França. A primeira informação, 50 patentearam somente no Brasil e na França. Somente no Brasil e na França seria esse espaço aqui, ó, porque ele fala somente, ou seja, não deixa o espaço para eu entender que ele também foi patenteado em Cuba, ou seja, somente no Brasil e na França, eu vou colocar esses 50 aqui dentro. Ele não deixa espaço para dúvida, só pode ser ali. 27 patentearam nos 3 países. Qual parte do meu conjunto aqui representa os 3 países? Esse meio aqui, ó, 27. Esse pedaço ele pertence tanto ao conjunto Brasil, quanto ao conjunto Cuba, quanto ao conjunto França. Ok? Vamos para a próxima informação. Então já foi essa daqui, já foi essa. 36 patentearam somente no Brasil. Somente no Brasil. Onde que eu tenho dentro do meu conjunto, né, do meu diagrama, somente Brasil. Aqui Brasil-França, aqui Brasil-Cuba, aqui os 3 países, somente no Brasil. Essa parte aqui corresponde somente ao Brasil. Vamos para o próximo. 40 somente em Cuba e França. Olha que interessante aqui, ó. Toda vez que ele usar somente, a gente pode colocar sem medo. Cuba e França. Qual parte pertence somente a Cuba e França? Essa parte aqui, ó. Ela não está misturada com o que pertence aos 3. Então aqui eu ponho meu 40. Próximo, Cuba, aqui, ó. 60 somente em Cuba e Brasil. Qual parte pertence a Cuba e Brasil? Essa parte aqui de cima. 60 está aqui em cima, dá para ver aí direitinho. E por último, 130 patentearam seus produtos na França. Quando ele fala para mim que 130 patentearam seus produtos na França, essa aqui que é o mais interessante de se analisar. Ele não falou somente na França, ele disse que na França tem um total disso, certo? Como eu já sei que aqui Brasil e França foram 50, França e Cuba 40, e nos 3, 27, eu tenho que tirar esses caras desses 130 para saber quanto foi somente os que patentearam na França. Fazendo essa conta agora, ó. 50 mais 40, 90. Somar esses 3 aqui, tá bom? Vou somar os 50 com 40 aqui mais fácil. 50 e 40, 90. 90 mais 27 vai dar 117. Então eu tenho um total de 130. 117 foi o valor, então, que já está patenteado na França, certo? Como eu sei que o total foi 130, o que falta aqui é o que foi somente na França. Vamos fazer essa continha. 130 menos 117 vai dar 13. Descobri, então, que aqui eu tenho 13 empresas, grupos, né, que patentearam somente na França. Ah, professor, mas agora que eu já coloquei isso aqui tudo, eu preciso fazer o quê, né?
Ele pergunta quantos países, aqui ó, menos de 60 patentearam seus produtos na França e Cuba, nos dois juntos, França e Cuba. Qual parte do meu conjunto corresponde França e Cuba? Esse pedaço aqui, ó, onde está analisando tanto essa parte aqui, deixa eu pintar ela mais forte, França e Cuba. Essa parte aqui corresponde aos dois, certo? Então eu vou somar esses dois. Se for acima de 60, a questão é verdadeira, não é isso? Menos de 60. Se for acima, é falsa. Se for abaixo de 60, é verdadeira. Vamos colocar aqui, ó. 27 mais 40 igual a 67. Ele afirma para a gente que menos de 60 patentearam seus produtos na França e Cuba. Foi menos de 60? Não, foi mais. Então a questão é falsa. Nesse caso, essa afirmação que ele coloca é uma afirmação falsa. Tudo bem? Ah, mas eu posso descobrir quantos tem aqui dentro? Dá para descobrir, a gente sabe o total, só que no caso, a pergunta foi somente França e Cuba. Não vem ao caso descobrir. Posso? Sim. Dá para fazer? Também, mas não é necessário. Lembra que, como eu falei aqui dos passos, né, de problemas matemáticos, é você identificar o que é pedido e não perder tempo procurando informações que não são necessárias. Nesse caso, isso não é necessário, tá bom? Focar sempre no que é pedido. Eu vou apagar a lousa e volto com os próximos exercícios. Voltamos agora para o exercício 3. Vamos lembrar os 4 passos que eu conversei com vocês, que são leitura geral, que é aquela leitura que a gente passa a vista no exercício, identificando do que se trata de uma forma bem geral, aberta, para saber se é um exercício de análise combinatória, probabilidade, no geral. A análise detalhada, eu já sei do que se trata o exercício, eu vou identificar as principais informações. Aí você pode usar o lápis, a caneta para grifar, circular aqueles pontos que são mais importantes que você vai utilizar na etapa 3, que é a identificação das operações. Nessa identificação, você usa justamente o texto para identificar quais operações você vai fazer. Se é adição, subtração, multiplicação, se eu vou precisar de alguma fórmula específica. Por último, o último passo, o 4º passo, você utiliza a efetuar, né? Você vai efetuar as operações. E aí, de fato, você efetuando, você tira depois a prova real. Bom, vamos começar aqui no exercício 3 com a leitura geral. Uma indústria produz um tipo de máquina que demanda a ação de grupos de funcionários no preparo para o despacho ao cliente. Um grupo de 20 funcionários prepara o despacho de 150 máquinas em 45 dias. Para preparar o despacho de 275 máquinas, essa indústria designou 30 funcionários. O número de dias gastos, olha a pergunta, o número de dias gastos por esses 30 funcionários para prepararem essas 275 máquinas é igual a... Identificamos, fizemos a leitura, então a gente trata ali de um exercício de proporção, certo? Regra de 3. Só que essa regra de 3 está me parecendo um pouco estranha. Vou fazer a leitura detalhada agora para identificar do que se trata de fato, se é uma regra de 3 mesmo. Vamos lá. Regra de 3. Eu tenho que identificar no mínimo 2 grandezas, porque a regra de 3 trata sempre de 2 grandezas. Eu tenho, produz um tipo de máquina. Primeira grandeza. Primeira grandeza, é isso, o número de máquinas. Demanda da ação de grupos de funcionários. Funcionários, segunda grandeza. No preparo para o despacho ao cliente. Um grupo de 20 funcionários, então já é a minha primeira grandeza. Prepara o despacho de 150 máquinas, segunda grandeza. Em 45 dias. Dias é a minha terceira grandeza. E veja que interessante. Eu falei que regra de 3 eu preciso de 2 grandezas, não é isso? A gente identificou 3. O que significa? Que essa regra de 3 é uma regra de 3 composta, certo? A gente usa aquela situação conhecida, situação intermediária e a situação desconhecida para resolver. Bom, feito isso, agora a gente só vai... Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Vamos fazer então agora a análise detalhada do que esse exercício está falando para a gente. Aqui, ó,
Primeiro, a gente vai identificar as grandezas que esse exercício mostra para a gente, porque na leitura rápida, na leitura geral, eu identifiquei que ele trata de um exercício de proporção, certo? Proporção lembra a regra de 3, e se de fato a minha leitura geral, leitura rápida, estiver certa, regra de 3 eu preciso identificar duas grandezas. E é assim mesmo, regra de 3 eu trato de duas grandezas. Vamos identificar então as duas grandezas, certo? Isso se a nossa leitura rápida estiver correta. Ele fala aqui, uma indústria produz tipo de máquina, grupos de funcionários e precisa deles para o despacho ao cliente. Tudo bem. Agora vem a informação que eu acho que é nesse trecho que vai estar, né? Na minha leitura rápida eu identifiquei aqui. Um grupo de 20 funcionários já tem a primeira grandeza. Funcionários. Prepara o despacho de 150 máquinas, já tem a segunda grandeza. Em 45 dias que eu já tinha grifado. O que quer dizer isso? Eu tenho 3 grandezas, mas regra de 3 eu só posso ter 2 grandezas. Justamente, na minha leitura detalhada, eu identifiquei então que esse problema não se trata de uma regra de 3 simples, e sim de uma regra de 3 composta. Como que eu resolvo a regra de 3 composta? Eu vou precisar de uma situação conhecida, que é essa que eu acabei de grifar, uma situação desconhecida, que é a que eu quero descobrir, e eu vou criar a situação intermediária, que é justamente a que vai me auxiliar na construção do problema. Bom, vamos começar aqui, ó. As grandezas. Eu tenho a grandeza funcionários, a grandeza máquinas e a grandeza dias. Essas são as 3 grandezas que foram passadas para a gente, certo? Regra de 3 composta. Depois eu tenho a situação conhecida, vou deixar assim, tá bom? Abreviado, porque senão não vai caber tudo. Eu tenho a situação intermediária e eu também tenho a situação desconhecida. Agora que a gente completou, então, situação desconhecida, vamos preencher a nossa tabela. Primeira informação, um grupo de 20 funcionários. Essa situação eu conheço, 20. Prepara o despacho de 150 máquinas. 150 máquinas, vou colocar aqui embaixo. 150, situação conhecida. Em 45 dias. 45. Sucesso. Continuamos. Ele fala o seguinte, ó, para preparar o despacho de 275 máquinas, então situação desconhecida agora, que eu quero saber. 275 máquinas. Essa indústria designou 30 funcionários. Então, nessa situação, tem 30 funcionários. No final, o número de dias gastos. A pergunta é quantos dias eu vou gastar se eu aumentar o número de máquinas, mas também aumentar o número de funcionários. Como vai ficar essa situação? Bom, primeiro eu vou falar para vocês o seguinte. A gente começa completando a nossa situação intermediária e eu vou ensinar como. Você vai puxar uma informação da situação conhecida e uma informação da situação desconhecida. Isso fica ao seu critério, você escolhe como vai fazer. Eu vou escolher puxar o 20 da situação conhecida e vou escolher puxar os 275 da situação desconhecida, certo? Professor, e esse espaço que ficou aqui em branco? Esse espaço eu vou usar o meu Y, que é a minha situação intermediária, a minha incógnita intermediária. É através dela que eu vou conseguir chegar na minha última resposta. Feito isso, o próximo passo é identificar as grandezas. E essa parte, de longe, é uma das mais complicadas. Muito cuidado. Como que você faz essa identificação? Você vai identificar se elas são proporcionais ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, eu uso a regra multiplica em cruz. Se elas forem inversamente proporcionais, eu multiplico em coluna. A gente vai ter um exemplo desse aqui e a gente faz junto, tá bom? Então vamos começar com máquinas e funcionários. Vamos pensar. Se eu tenho mais máquinas
eu vou precisar de mais funcionários? Se eu preciso despachar mais máquinas, eu vou precisar de mais funcionários? Sim, porque pelo que o enunciado falou, lembra da leitura detalhada? O enunciado fala que os funcionários no preparo para o despacho. Então, quanto mais máquinas, mais funcionários eu vou precisar. Beleza, só analisando essas duas grandezas. Se mais um, mais outro, elas são diretamente proporcionais. Vamos agora para máquinas e dias. Se eu preciso produzir mais máquinas, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Pensa comigo, quanto mais máquinas, eu vou precisar de mais dias para produzir. Logo, essa grandeza também vai ser diretamente proporcional, ok? Por último, eu vou relacionar as duas grandezas da ponta, ó. Está um pouquinho espremido aqui, mas dá para enxergar. Dias e funcionários, eu vou colocar aqui na frente, tá bom? Pensa comigo, se eu tenho mais funcionários, eu vou demorar mais dias ou menos dias para despachar essas máquinas? Poxa, se eu tenho muitos funcionários trabalhando, eu consigo fazer o trabalho mais rápido. Logo, essa grandeza vai ser inversamente proporcional. Vou colocar aqui dentro para não ficar em cima do 60 ali, tá bom? Então, as grandezas funcionários e dias são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Fechou? Vamos agora para a conta de fato. Eu não posso usar na minha conta valores repetidos, ok? Então, se eu não posso usar funcionários, eu vou usar máquinas e dias. Armo a minha conta, vou colocar ela aqui embaixo, ó. 150 está para 45, assim como 275 está para Y. Com essa conta eu vou descobrir o valor de Y, ok? Essas duas grandezas são diretamente proporcionais? Sim, então eu multiplico em cruz. 150 vezes Y, 150 Y. 45 vezes 275, eu já fiz aqui, né? Então vai ficar 12, 375. Certo? Esse 150 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu vou ter Y igual 82,5. 82,5. Quando eu encontro o valor de Y, eu posso já substituir aqui na minha tabela, certo? Eu não tenho mais Y, agora eu tenho 82,5. Só para fechar, 12.375 dividido por 150, tá bom? Aí eu achei esse valor aqui. Feito isso, passo para agora a nova regra de 3 que eu vou fazer. Nessa nova regra de 3, lembre-se que eu não posso usar valores repetidos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou relacionar o 20 com o 82,5. 20 está para 82,5. Assim como 30 está para X. E olha que legal. Como eu relacionei a primeira linha com a última linha, eu estou relacionando funcionários e dias, certo? Funcionários e dias são grandezas inversamente proporcionais, certo? Inversamente proporcionais, eu multiplico em coluna. Olha que interessante. A gente está tão acostumado a fazer contas sempre com grandezas diretamente proporcionais que a gente se acostuma só no multiplica em cruz. Mas, quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu preciso sim multiplicar em coluna. 20 vezes 82,50 vai dar 1.650. E 30 vezes x vai dar 30x. Esse 30 aqui está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Eu vou puxar para cá, para ficar uma conta mais arrumadinha. Então, eu tenho que x é igual a 1.650 dividido por 30. X é igual a 55. A alternativa correta, letra A, 55. Deixa eu marcar um xzinho aqui direitinho. Pronto. Certo? Fechou esse exercício. A gente usou então regra de 3 composta. Eu vou fazer agora o exercício 4 com vocês. Beleza?
Agora no item 4, vamos ler primeiro aquela leitura geral. Lembra? Leitura para a gente se situar dentro do problema. Uma empresa investiu 3,42 bilhões de reais na construção de uma rodovia. Perto do final da construção, a empresa solicitou uma verba adicional de 7% do valor investido para terminar a obra. Sabendo-se que 3/8 desse valor adicional estava destinado ao pagamento de fornecedores e equivalem em reais a... Bom, o que eu preciso saber? Primeiro de tudo, eu preciso saber quanto que é 7% de 3,42 bilhões. Só para a gente colocar aqui, 3,42 bilhões, eu escrevo dessa forma aqui, ó, 3 milhões 420 milhões 000. É esse número que eu estou trabalhando, ok? Para eu saber 7% desse cara, eu vou multiplicar por 7. Nesse caso, eu já fiz uma aula com vocês de porcentagem, que eu ensino a usar a base 10 para cálculo. Mas nesse caso, por se tratar de um número grande, acaba sendo mais fácil, o número grande aqui, pequeno aqui, acaba sendo mais fácil eu fazer a conta na raça. Então eu vou multiplicar por 7 e depois eu vou discutir com vocês a questão dos zeros, tá bom? Então vou fazer aqui, ó. 3,42 vezes 7. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 4, 28. 28 mais 1, 29. Deixa o 9, sobe 2. 7 vezes 3, 21. 21 mais 2, 23. Foi esse o valor que eu encontrei, certo? Bom, então fizemos a multiplicação. Agora a gente vai conversar sobre os zeros. Quando eu falo de porcentagem, eu tenho que sempre lembrar do 100, né? É 7%. Se eu estou multiplicando por 7, não posso esquecer que, na verdade, a porcentagem é esse cara aqui. Ou, em outras palavras, como nesse caso eu tenho muitos zeros ali para facilitar a minha vida, eu vou só dividir por 100. Desse monte de zeros que tem, eu cancelo 2, que é os 2 dos 7%. Beleza? Quantos zeros eu ainda continuo? Eu continuo com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter aqui isso, 239 milhões 400 mil. Esse cara é o valor que eu recebi a mais, né? A empresa recebeu a mais para poder terminar a obra. Aí ele fala o seguinte depois, na sequência. Sabe-se que 3/8 desse valor adicional estava destinado ao pagamento de fornecedores. 3/8. Como que eu calculo 3/8? Eu faço vezes 3/8. Nesse passo tem duas opções possíveis. Ou você multiplica por 3 e depois divide por 8, ou você divide por 8 e depois multiplica por 3. Tanto faz. Aqui eu vou multiplicar primeiro, depois eu vou dividir por 8. Então, fazendo aqui junto comigo, eu vou começar daqui, porque fica mais fácil, né? Desse cara aqui direto. 3 vezes 4, 12. Deixa 2, sobe 1 aqui, frente. 3 vezes 4, 12. Deixa 2, sobe 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1 que subiu, 28. Deixa o 8, sobe 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Deixa 1, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá aqui o 7 para terminar a nossa conta. Como aqui eu tinha 5 zeros, eu permaneço com os meus 5 zeros na minha conta. 1, 2, 3, 4, 5. Conto de 3 em 3. Fiquei com 718 milhões e 200 mil, certo? Só que lembrando, isso daqui eu resolvi a multiplicação por 3. Ele quer 3/8. O oitavo aqui, ó, essa parte dividida por 8, eu ainda não resolvi. E agora eu vou dividir. Essa conta eu já tinha feito antes, né? Então fica o resultado de 89 milhões 775 mil
Dando para a gente a resposta correta, deixa eu ver aqui, R$89.775.000. Alternativa E como correta. Então fechamos nossa aula de problemas matemáticos. Gostaria de que vocês lembrassem sempre dos 4 passos. Primeiro, leitura geral, muito importante. Leitura detalhada, para você identificar quais pontos são mais importantes dentro do exercício. A identificação das operações. Lembre-se que dentro de problemas matemáticos nós temos um contexto gigante, né? Ele conta uma história enorme. E dentro dessa história, muitas coisas vão ser descartadas, e é super normal. Então, a parte de identificar as operações é muito importante. Cada palavra tem sentido de uma operação, cada operação é identificada com uma palavra, e isso é muito bom você treinar. Quanto mais você treinar, melhor para você trabalhar isso mais rápido. E o último passo, efetuar as operações. De fato, fazer as contas. Nesse último passo, você já encaixa também a prova real, que seria você conferir se aquela resposta que você encontrou bate com o que foi pedido na leitura geral, na leitura detalhada e na efetuação das contas. Tudo bem? Agradeço a presença de todos até o final. Se você assistiu até o final aqui comigo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conquistar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Tchau, tchau!